Olá, amigos do Meliponário Doce Paraíso! Vou apresentar aqui para vocês um manejo que nós fazemos de inverno. Na verdade, nós estamos em outono, meados de maio, dia 12 de maio do ano 2023, e as abelhinhas já começam a sentir a falta de florada. Nós estamos providenciando alguns ingredientes aqui e vamos disponibilizar para elas visando potencializar as colônias, porque o manejo racional requer isso, o aprimoramento, o cuidado das nossas colônias. Bom, eu vou contextualizar para vocês, mas o que me impulsionou a vir fazer o manejo de inverno, iniciar já o manejo de inverno? Semana passada, ou no começo dessa semana, eu vim mexer com as guaraipos e abri umas 3 ou 4 colônias e percebi que os discos que estavam encostando no acetato, já com 5 ou 6 discos, haviam baixado para 3 ou 4 níveis de disco em algumas colônias amostrais que eu abri, 3 ou 4 colônias também. Quer dizer, esse não é o cenário para todas as minhas guaraipos, mas nessas que eu abri, eu percebi que começava a diminuir a postura da rainha. Não existe na literatura e eu também nunca percebi diapausa reprodutiva em guaraipo. Não vi isso e nunca li nada sobre isso. Portanto, partimos do princípio que não há. Mas como as abelhas são muito sábias, têm um entendimento dos ciclos da natureza, é muito comum a rainha perceber a diminuição de recursos alimentares no entorno, pólen e néctar, e por consequência acabam diminuindo o número de postura para diminuir a família. Como eu quero que mantenha-se enxames fortes, para que atravessem o inverno bem saudáveis, eu vou dispor dessa alimentação proteica para ajudar as colônias. Além do mais, eu tenho regularmente, pelo menos 2 vezes por semana, servido uma alimentação energética à base de água e açúcar. Então, como complementação de alimento proteico para o inverno, nós damos pólen triturado de abelha apis, Então é sempre importante procurar um pólen pólen de apis de boa procedência, que a gente saiba que não é colônias que têm doença, que tem problemas, Então, isso, e que não esteja com fungos em cima do pólen, que ele é muito sensível. Então eu faço uma mistura aqui bem simples, que é pólen da apis triturado com, nesse caso aqui, eu vou dar mel de abelha sem ferrão, mas nesse caso aqui é de mandaçaia. A gente já tirou o mel de mandaçaia na primavera, e aí eu só faço uma mistura bem simples, à base de mel de mandaçaia com pólen. É só misturar, fazer uma papinha, que ele fique com uma textura assim mais mole. Eu vou dar um pause aqui para mostrar para vocês como é que fica a textura. Então, depois essa textura ficar mais mole, com uma papinha, a gente não faz o bombom aqui, porque para fazer o bombom tem que ficar com uma textura mais firme. A gente faz, na verdade, um potinho com cera de abelha apis misturada. No meu caso aqui, eu utilizei cera misturada de abelha nativa sem ferrão, ou dá para usar própolis também, própolis com óleo vegetal, para ele ficar mais macio, E eu vou colocar aqui dentro. E depois de eu colocar aqui dentro, eu sirvo para a abelha. Se ela achar que deve fechar, ela lacra aqui. Ou senão ela consome ou transporta por outros potinhos. Vou mostrar para vocês que é um processo bastante simples. A gente simplesmente pega um pouco dessa mistura, e que é simplesmente pólen desidratado. Nesse caso está até triturado, para facilitar. E coloca dentro de um potinho de cera. Depois eu coloco uma basezinha de cera dentro para não ter afogamento, para ajudar na estabilidade. Abro a caixa e sirvo essa tortinha aqui para elas. Bastante simples, Não tem nenhum aditivo, nenhuma mistura. É pólen de apis, Porque ela, na verdade, a apis só retira ele, é desidratado, triturado esse pólen, e depois a gente coloca aqui nos copinhos de cera mista. E nessa mistura também vai mel de abelha nativa sem ferrão. Nesse caso usei de mandaçaia. Veja só como elas adoram a alimentação que a gente promove para elas. Essa alimentação proteica, olha aqui, já servi, elas estão se banqueteando.
coloco aquela laminazinha de cera no meio para servir de apoio para elas, né? Elas vão consumir e vão utilizar ainda a cera. Essa aqui é outra colônia, vamos dar uma olhadinha, olha lá. Mesmo comportamento, ó. Consumindo a alimentação que receberam. Vou mostrar aqui mais uma, olha só. Ganhou o pólen e está se alimentando. Então, o que eu percebi? Que algumas guaraipos começaram a diminuir o número de células de postura. Algumas rainhas começaram a diminuir e aí os discos começaram a baixar. Por isso eu achei por bem colocar pólen para elas, para fortalecer as colônias. Um pouquinho diferenciado, o que ela fez? Ela fechou o copinho dela. Então, algumas julgam mais seguro fazer o fechamento do copinho, algumas fazem isso. Não é a maioria, apenas algumas. Aquele ali eu acabei de colocar, e essa colônia é uma multiplicação nova. Eu coloquei aqui uma semana atrás, na semana passada eu coloquei aqui um potinho daquelas para elas, ó. Elas consumiram o pólen e roeram a cera. Então eu coloquei um novo para elas, porque isso daqui é uma colônia nova, ó, do dia 18/3, uma multiplicação 2 para 1, mas está super forte já, olha.